Era uma noite fria de outubro em uma pequena cidade chamada Breerville. A atmosfera estava carregada com o cheiro de folhas molhadas e um vento gelado soprava pelas ruas desertas. A cidade era pacata, conhecida por suas festividades de Halloween, mas havia uma sombra sobre ela, uma lenda urbana que todos conheciam, mas poucos falavam: o mistério do desaparecimento de Sarah Miller. Sarah era uma estudante do ensino médio e a mais nova das 3 irmãs Miller. Em 2005, na véspera do Halloween, ela desapareceu sem deixar vestígios após sair para uma festa de Halloween na casa de uma amiga. A cidade inteira se mobilizou na busca por Sarah, mas, apesar de todos os esforços, nenhum sinal dela foi encontrado. O caso rapidamente se tornou um mistério sem solução, alimentando a paranoia entre os moradores. 2 meses após seu desaparecimento, uma estranha descoberta foi feita. Um grupo de adolescentes, explorando uma área florestal nos arredores da cidade, encontrou um colar que pertencia a Sarah, entrelaçado em galhos secos. O colar foi imediatamente reconhecido pelas autoridades e gerou um frenesi na cidade. A polícia, então, intensificou as buscas, mas novamente, nada foi encontrado. Com o tempo, o caso esfriou, mas as irmãs de Sarah, determinadas a encontrar respostas, decidiram investigar por conta própria. Elas conversaram com os amigos de Sarah, e muitos deles relataram ter ouvido rumores sobre um antigo esconderijo de criminosos na floresta, que se dizia estar relacionado ao desaparecimento de várias pessoas ao longo dos anos. Na noite de Halloween de 2006, exatamente um ano após o desaparecimento de Sarah, as irmãs decidiram explorar a floresta em busca de pistas. Armadas com lanternas, seguiram o caminho que levaria até o esconderijo mencionado. Conforme avançavam, a floresta parecia se fechar ao redor delas, e o clima mudava. Os sons da noite pareciam amplificados, e o ar estava carregado de tensão. Finalmente, chegaram a uma clareira onde encontraram uma velha cabana abandonada. O local tinha uma aparência sinistra, com janelas quebradas e uma porta rangendo ao vento. As irmãs hesitaram, mas a determinação de descobrir a verdade as impulsionou a entrar. Dentro da cabana, encontraram móveis cobertos de poeira e uma sensação de desolação. No entanto, o que mais chamou a atenção foi uma parede coberta de recortes de jornais. Cada recorte falava sobre desaparecimentos inexplicáveis na região, todos eles datados de anos diferentes, mas sempre ocorrendo na mesma época do ano. O coração das irmãs disparou ao ver a foto de Sarah colada no centro da parede, cercada por recortes de outras vítimas. Nesse momento, ouviram um barulho vindo do andar de cima. O medo tomou conta delas, mas não podiam voltar. Elas subiram as escadas rangentes, cada passo se sentindo como uma eternidade. No topo, encontraram um quarto vazio, exceto por uma única cadeira no centro, com algo amarrado a ela. Aproximando-se, elas viram que era uma boneca antiga, com os olhos quebrados e uma expressão horrível. Em sua mão, havia uma fita com o nome Sarah escrito. O ar ficou pesado e frio, e as irmãs sentiram uma presença ao seu redor. De repente, uma risada baixa ecoou pela sala, e uma sombra passou rapidamente na frente delas. Desesperadas, as irmãs correram escada abaixo, mas a porta da frente estava trancada. Elas bateram e gritaram, mas ninguém respondeu. Foi então que perceberam que a risada estava mais próxima, quase como se estivesse vindo de dentro de suas próprias cabeças. O pânico tomou conta, e elas começaram a procurar uma saída. Finalmente, a porta se abriu com um estrondo, e um homem apareceu, sua figura envolta em sombras. Ele sorriu de forma sinistra, e as irmãs sentiram um frio na espinha. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Com um impulso, as irmãs correram para a floresta, sem olhar para trás. O homem gritou, mas elas não pararam. Enquanto fugiam, a sensação de serem observadas se intensificou.
Pessoal, sou o Jack, taxista aqui numa cidadezinha dos Estados Unidos. Trabalho há anos nessa profissão e já vi de tudo, mas nada se compara ao que aconteceu numa noite dessas. Tava no fim do meu turno, pronto para ir para casa, quando recebi uma última chamada. Pensei, por que não? Só mais uma corrida. O passageiro entrou no carro e parecia um cara normal. Vestido de terno, com uma maleta. Ele entrou no banco de trás e me deu um endereço numa parte mais afastada da cidade. Fiquei meio desconfiado, mas aceitei a corrida. O cara não falava nada. Só ficava olhando pela janela, parecendo pensativo. Tentei puxar papo, mas ele só respondia com grunhidos. O silêncio no carro ficou pesado, desconfortável. O tempo foi passando e, aos poucos, fomos saindo da parte movimentada da cidade e entrando em ruas mais escuras e desertas. Quando finalmente chegamos no destino, era uma casa velha, quase caindo aos pedaços. O lugar estava mal iluminado e dava um ar sinistro. Ele me pediu para esperar enquanto ele entrava para pegar algo. Concordei, mas fiquei com um pé atrás. Ele saiu do carro e entrou na casa. O tempo passou e comecei a me sentir inquieto. Fiquei olhando ao redor, vendo sombras estranhas se mexendo nas janelas quebradas da casa. Depois de uns 10 minutos, ouvi um barulho alto vindo da casa, como se algo tivesse sido derrubado. Minha curiosidade e preocupação aumentaram. Pensei em sair do carro para ver o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse decidir, ele apareceu na porta, com a maleta ainda nas mãos, mas com uma expressão diferente, parecia assustado. Entrou no carro rapidamente e disse para irmos embora. Não perguntei nada, só pisei no acelerador e saí dali. Enquanto dirigíamos de volta para a cidade, ele começou a falar baixo, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Disse que tinha ido buscar algo que não devia, algo que eles se estavam protegendo. Quando perguntei quem eram eles, ele só balançou a cabeça e disse, "Você não quer saber." De repente, as luzes do carro começaram a piscar e o motor começou a engasgar. Parei o carro na beira da estrada e tentei entender o que estava acontecendo. O passageiro começou a ficar cada vez mais nervoso, olhando para a maleta e murmurando coisas que eu não entendia. A aparição de repente, as luzes do carro apagaram de vez e ficamos na completa escuridão. Ouvi um som estranho, como passos arrastando no asfalto, vindo na nossa direção. O passageiro começou a gritar, dizendo que eles estavam vindo. Olhei para trás e vi figuras sombrias se aproximando do carro. Seus olhos brilhavam de uma maneira que não era natural. Tentei ligar o carro novamente, mas nada funcionava. O passageiro começou a implorar por sua vida, segurando a maleta como se fosse um escudo. As figuras chegaram ao carro e a última coisa que lembro é de uma delas quebrando o vidro e puxando o passageiro para fora. Eu desmaiei de medo e quando acordei, estava sozinho na estrada. O carro estava funcionando novamente, mas o passageiro e a maleta tinham desaparecido. Voltei para a cidade em silêncio, tentando processar tudo o que aconteceu. Desde então, sempre fico desconfiado de corridas noturnas e de passageiros estranhos. A cidade parece normal, mas sei que, à noite, coisas que não podemos entender saem das sombras. Então, se você pegar um táxi à noite, tome cuidado. Nem sempre a corrida vai ser tão simples quanto parece. Relato 2. Sou o Mike, taxista aqui numa cidadezinha dos Estados Unidos. Trabalho há anos dirigindo táxi e já vi de tudo, mas o que aconteceu naquela noite foi diferente de qualquer outra coisa que já vivi. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava pronto para encerrar meu turno. Decidi pegar mais uma corrida antes de ir para casa, só para ganhar uns trocados a mais. O aplicativo mostrou uma corrida não muito longe de onde eu estava. Aceitei e dirigi até o local. Quando cheguei, vi uma mulher parada na calçada, usando um vestido branco, parecendo um pouco fora de lugar naquela parte da cidade. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, só me entregou um papel com um endereço escrito. O lugar era bem afastado, numa área rural. Perguntei se ela tinha certeza, e ela só balançou a cabeça afirmativamente. Liguei o carro e começamos a viagem. No caminho, tentei puxar conversa, mas ela permanecia em silêncio, olhando pela janela com um olhar distante. A noite estava escura e a estrada deserta, o que me deixou um pouco inquieto. Mas continuei dirigindo, pensando que logo estaria em casa. Depois de uns 30 minutos de estrada, chegamos a um velho casarão no meio do nada. Parecia abandonado, com janelas quebradas
jardim completamente tomado pelo mato. A mulher me pediu para esperar enquanto ela entrava na casa. Estranhei, mas concordei. Ela saiu do carro e entrou no casarão. Fiquei esperando, olhando em volta. O lugar tinha uma vibe estranha, como se estivesse preso no tempo. O silêncio era perturbador. Depois de alguns minutos, comecei a me sentir desconfortável com a situação. A curiosidade me venceu e decidi sair do carro para ver o que estava acontecendo. Caminhei até a porta do casarão e chamei pela mulher, mas não obtive resposta. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido. O interior da casa estava escuro e empoeirado. Caminhei pelo corredor, chamando por ela, até que cheguei a uma sala. No centro, havia uma velha cadeira de balanço e um espelho grande, coberto por um lençol. Decidi tirar o lençol do espelho, e o que vi me deixou arrepiado. No reflexo, não estava apenas eu, mas também a mulher, parada atrás de mim, com aquele mesmo olhar distante. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparou. Voltei para o carro o mais rápido que pude. Quando entrei, a mulher estava no banco de trás, mas agora parecia mais pálida, quase translúcida. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse, com uma voz fria, obrigada por me trazer de volta. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu. Simplesmente sumiu no ar, deixando apenas uma sensação gelada no carro. Fiquei parado ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Decidi sair dali o mais rápido possível. Cheguei em casa tremendo, ainda processando o que tinha visto. No dia seguinte, voltei ao casarão durante o dia, mas tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinal da mulher, o lugar parecia abandonado há anos. Pesquisando um pouco, descobri que o casarão pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente décadas atrás. A mulher que viera conhecida na cidade como Elizabeth, que sumiu sem deixar rastros. Desde então, muitos disseram ter visto o fantasma dela vagando por aquela área. Depois daquela noite, passei a evitar corridas para lugares remotos e sempre desconfio de passageiros estranhos. Dirigir táxi pode parecer uma profissão tranquila, mas às vezes, as corridas podem te levar a lugares que você nunca imaginou. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal. Eu sou jornalista e sempre tive uma paixão por histórias de mistério e lendas urbanas. Em 2022, decidi investigar uma antiga lenda que circulava em nossa cidade, sobre uma casa abandonada no final da rua Maple. A história dizia que, muitos anos atrás, uma família inteira havia desaparecido lá, e desde então, a casa estava assombrada por suas almas perdidas. Os moradores evitavam passar perto, especialmente à noite. Armado com minha câmera e gravador, fui até a casa numa noite de outono, ansioso para descobrir a verdade. Ao me aproximar, a casa parecia ainda mais aterrorizante do que nas fotos. As janelas estavam quebradas, e a madeira do telhado rangia ao vento. O ar estava pesado, como se a própria casa estivesse segurando um segredo profundo. Entrei pela porta da frente, que estava levemente entreaberta. O interior estava coberto de poeira, e uma luz fraca da lua iluminava os corredores em ruínas. A atmosfera era opressiva, mas eu estava determinado a encontrar algo que validasse as histórias. Comecei a gravar tudo com minha câmera, narrando cada passo enquanto caminhava. Depois de explorar alguns cômodos, cheguei à sala de estar, onde encontrei um antigo álbum de fotos empoeirado sobre a mesa. As imagens mostravam uma família feliz, mas à medida que folheava as páginas, percebi algo inquietante. Em várias fotos, um homem de aparência sombria aparecia ao fundo, quase como se estivesse observando. Um frio percorreu minha espinha. Continuei explorando, e logo ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um som sutil, como se algo estivesse se arrastando. Minha curiosidade falou mais alto que o medo, e decidi investigar. Subi as escadas rangentes, cada passo parecia ecoar em um silêncio inquietante. No segundo andar, encontrei um quarto com a porta entreaberta. Ao entrar, percebi que o chão estava coberto de objetos pessoais, brinquedos quebrados, roupas empoeiradas e um espelho emoldurado. O que me chamou a atenção foi um desenho na parede, feito à mão, de uma figura semelhante àquela que aparecia nas fotos. A figura parecia estar chorando, com lágrimas que pareciam escorrer da parede. Neste momento,
ar ficou mais denso e a temperatura caiu drasticamente. Comecei a sentir uma presença ao meu redor, como se algo estivesse observando. O barulho voltou, mais alto desta vez, e eu não consegui mais ignorá-lo. Olhei para trás e vi uma sombra se movendo no final do corredor, uma forma indistinta que desapareceu antes que eu pudesse entender o que era. Desesperado, corri de volta para as escadas, mas as portas pareciam se fechar. Fui puxado para o fundo do corredor, como se a casa estivesse tentando me manter ali. Eu gritei, mas a única resposta foi o eco do meu próprio medo. As vozes sussurrantes da família desaparecida começaram a ecoar na minha mente, como se estivessem me implorando para ir embora. Finalmente, consegui abrir a porta da frente e corri para a rua, sentindo uma pressão intensa nas costas, como se algo quisesse me puxar de volta. Quando finalmente alcancei a segurança da calçada, olhei para a casa uma última vez. As janelas pareciam estar mais escuras, e uma sombra passou rapidamente pela frente de uma delas. Desde aquele dia, nunca mais consegui parar de pensar naquela noite. A história da casa da rua Maple se tornou mais do que uma lenda urbana. Agora era parte de mim. O que aconteceu com a família? O homem sombrio. Não sei se um dia terei coragem de voltar, mas sinto que a casa ainda guarda seus segredos, esperando que mais alguém entre para descobrir a verdade. E em cada noite silenciosa, quando a brisa assobia, ainda ouço os ecos das vozes, me lembrando que algumas lendas são mais do que histórias, são avisos. Relato 1. Eu sou caminhoneiro há quase 15 anos, e isso aconteceu comigo em 2021. Estava dirigindo em um turno noturno pela região montanhosa de Utah, levando um carregamento de eletrônicos. A estrada era sinuosa e estreita, cercada por árvores altas que pareciam esconder segredos sombrios. O céu estava limpo, mas a lua estava tão baixa que suas sombras pareciam dançar nas encostas. Estava quase na metade do meu trajeto, e a estrada ficou mais isolada. O único som que ouvi era o ruído do motor e o som da borracha dos pneus na pista. Decidi que, em vez de parar para descansar, iria direto, pois a entrega era importante e eu precisava do dinheiro. No entanto, a solidão começou a me afetar. A cada curva, a sensação de que algo me observava aumentava. Cerca de uma hora depois, vi algo brilhando entre as árvores. A princípio, pensei que era um reflexo da luz da lua, mas quando me aproximei, percebi que era uma antiga cabine de madeira, abandonada e coberta de musgo. O lugar tinha um ar peculiar, como se o tempo tivesse parado ali. Curioso, decidi parar e explorar. Afinal, eu estava sozinho na estrada e poderia usar uma pausa. Saí do caminhão e me aproximei da cabine. A porta estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. O interior estava escuro e cheio de teias de aranha. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma pequena mesa no centro, com um caderno aberto e uma caneta ao lado. O caderno parecia ter sido usado recentemente. Pulei a porta e entrei. O cheiro de mofo era forte. A luz da lua entrava pelas janelas quebradas, iluminando as páginas do caderno. Comecei a ler. Eram anotações confusas, quase como um diário, descrevendo visões estranhas e sussurros nas árvores. A última entrada estava datada de 3 dias antes e dizia: "Eles estão vindo por mim." A noite nunca é silenciosa aqui. A cada palavra que lia, meu coração acelerava. Olhei pela janela e a escuridão parecia se aproximar. O silêncio era ensurdecedor, mas então ouvi algo. Um sussurro, suave, como se alguém estivesse chamando meu nome. Eu sabia que deveria sair dali, mas a curiosidade me prendeu. Decidi que era hora de ir embora. Quando me virei, a porta estava fechada. Tentei empurrá-la, mas estava trancada. O sussurro ficou mais forte, quase uma voz agora, insistindo: "Fique, fique." O medo tomou conta de mim. Eu comecei a bater na porta. Quando finalmente consegui abrir, fui recebido por uma brisa fria que parecia sussurrar segredos. Corri de volta para o caminhão, mas algo estava diferente. O motor não ligava. O sussurro agora estava fora da cabine, ecoando entre as árvores. O desespero tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Peguei meu telefone para ligar, mas não havia sinal. A cabine parecia ter me aprisionado em um pesadelo. Eu ouvi passos atrás de mim, rápidos e pesados. Sem pensar, eu saltei do caminhão e corri pela estrada, sem olhar para trás.
falava desesperadamente, apontando para a cabine. Ele olhou para onde eu apontava, mas não viu nada. Cabine? Não tem nada aqui. Apenas estrada. Ele parecia cético, mas ainda assim me ofereceu ajuda. Fui incapaz de voltar. O sussurro estava em minha mente, e eu sabia que, se voltasse, não sairia de novo. Enquanto o outro caminhoneiro me ajudava, eu nunca consegui explicar o que aconteceu. Eu não sei o que havia naquela cabine, mas uma parte de mim ainda sente que ela está lá, esperando por alguém que não consiga resistir ao sussurro da escuridão. Desde aquele dia, não consigo dirigir por aquela estrada à noite. Nunca mais. Era uma noite fria de outubro em uma pequena cidade chamada Breerville. A atmosfera estava carregada com o cheiro de folhas molhadas e o vento gelado soprava pelas ruas desertas. A cidade era pacata, conhecida por suas festividades de Halloween. Mas havia uma sombra sobre ela. Uma lenda urbana que todos conheciam, mas poucos falavam. O mistério do desaparecimento de Sarah Miller. Sarah era uma estudante do ensino médio e a mais nova das 3 irmãs Miller. Em 2005, na véspera do Halloween, ela desapareceu sem deixar vestígios após sair para uma festa de Halloween na casa de uma amiga. A cidade inteira se mobilizou na busca por Sarah, mas, apesar de todos os esforços, nenhum sinal dela foi encontrado. O caso rapidamente se tornou um mistério sem solução, alimentando a paranoia entre os moradores. 2 meses após seu desaparecimento, uma estranha descoberta foi feita. Um grupo de adolescentes, explorando uma área florestal nos arredores da cidade, encontrou um colar que pertencia a Sarah, entrelaçado em galhos secos. O colar foi imediatamente reconhecido pelas autoridades e gerou um frenesi na cidade. A polícia, então, intensificou as buscas, mas novamente, nada foi encontrado. Com o tempo, o caso esfriou, mas as irmãs de Sarah, determinadas a encontrar respostas, decidiram investigar por conta própria. Elas conversaram com os amigos de Sarah, e muitos deles relataram ter ouvido rumores sobre um antigo esconderijo de criminosos na floresta, que se dizia estar relacionado ao desaparecimento de várias pessoas ao longo dos anos. Na noite de Halloween de 2006, exatamente um ano após o desaparecimento de Sarah, as irmãs decidiram explorar a floresta em busca de pistas. Armadas com lanternas, seguiram o caminho que levaria até o esconderijo mencionado. Conforme avançavam, a floresta parecia se fechar ao redor delas, e o clima mudava. Os sons da noite pareciam amplificados, e o ar estava carregado de tensão. Finalmente, chegaram a uma clareira onde encontraram uma velha cabana abandonada. O local tinha uma aparência sinistra, com janelas quebradas e uma porta rangendo ao vento. As irmãs hesitaram, mas a determinação de descobrir a verdade as impulsionou a entrar. Dentro da cabana, encontraram móveis cobertos de poeira e uma sensação de desolação. No entanto, o que mais chamou a atenção foi uma parede coberta de recortes de jornais. Cada recorte falava sobre desaparecimentos inexplicáveis na região, todos eles datados de anos diferentes, mas sempre ocorrendo na mesma época do ano. O coração das irmãs disparou ao ver a foto de Sarah colada no centro da parede, cercada por recortes de outras vítimas. Nesse momento, ouviram um barulho vindo do andar de cima. O medo tomou conta delas, mas não podiam voltar. Elas subiram as escadas rangentes, cada passo se sentindo como uma eternidade. No topo, encontraram um quarto vazio, exceto por uma única cadeira no centro, com algo amarrado a ela. Aproximando-se, elas viram que era uma boneca antiga, com os olhos quebrados e uma expressão horrível. Em sua mão, havia uma fita com o nome Sarah escrito. O ar ficou pesado e frio, e as irmãs sentiram uma presença ao seu redor. De repente, uma risada baixa ecoou pela sala, e uma sombra passou rapidamente na frente delas. Desesperadas, as irmãs correram escada abaixo, mas a porta da frente estava trancada. Elas bateram e gritaram, mas ninguém respondeu. Foi então que perceberam que a risada estava mais próxima, quase como se estivesse vindo de dentro de suas próprias cabeças. O pânico tomou conta, e elas começaram a procurar uma saída. Finalmente, a porta se abriu com um estrondo, e um homem apareceu, sua figura envolta em sombras. Ele sorriu de forma sinistra, e as irmãs sentiram um frio na espinha. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Com um impulso, as irmãs correram para a floresta, sem olhar
saber se o homem a seguia. As autoridades foram alertadas sobre a cabana e a figura misteriosa, mas quando chegaram, a cabana estava vazia.